Aula de matemática. Hoje falaremos sobre a área de superfície esférica. Na aula passada, nós vimos que o volume da esfera era 4/3 40. Pi R ao cubo. 4/3 pi r ao cubo, tá? Hoje vamos ver que a área da esfera é 4πr², tá bom? Vocês já tentaram embrulhar uma bola? O papel do milho, acho. Vocês percebem que tentar embrulhar uma bola, sempre você vai ter Uma parte faltando ou sobrando. uma parte que sobra do papel. Claro, se a folha de papel for plana e você tentar embrulhar uma bola, ela vai sobrar algumas dobras, certo? Você consegue embrulhar sem dobras um cilindro? Um cilindro. Você consegue cortar, né, um retângulo e fazer a volta, 2 círculos em cima e embaixo. Um cone, vocês conseguem? Sim. Um prisma, pirâmide, esfera. Esfera não. Sim. Significa que a esfera não é planificável. Tá? Você não consegue planificar a esfera. Bom, o planeta Terra é aproximadamente uma esfera, né? E não sei se vocês viram em geometria, tem problemas na cartografia, né? Nos mapas, para representar mapa. Justamente porque a esfera não dá para a gente planificar, né? Então, dependendo de como você representa o mapa, tem distorções com relação à distância, com relação ao tamanho dos países e tal, né? Enfim, então vamos tentar calcular hoje a área da superfície da esfera, apesar da esfera não ser planificável, tá? A gente consegue calcular a área da superfície da esfera. Então, qual que é a ideia? Imagina uma esfera de raio Rzão. Eu vou desenhar vários triângulos nessa esfera, de forma que eu preencha toda a superfície esférica de triângulos. Tudo bem? Se eu conseguir calcular a área de cada um desses triângulos e somar, então eu chamei o triângulo 1 de essa área daqui de B1. Tudo bem? Então essa área aqui mede B1, essa área aqui mede B2, essa B3. Se eu tiver N triângulos até Bn, tá? Então a ideia é calcular essa soma B1 mais B2 mais B3 mais Bn triângulos. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar a área da superfície esférica. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia inicial. O que eu vou fazer? Olha para cá. Para todo triângulo, eu vou pegar os vértices do triângulo e ligar um segmento até o centro da minha esfera. Quando eu faço isso, que sólido geométrico eu crio? Não. Uma pirâmide. De base triangular. Ok? Vou fazer isso para todos os triângulos que eu recortei na minha superfície esférica. Ok? E a ideia é o quê? Como eu tenho o volume da minha esfera, eu vou pegar cada pirâmide dessa aqui e calcular o volume de cada pirâmide dessa. E somar tudo. Tá? Então eu vou pegar o volume da pirâmide 1
somar com o volume da pirâmide 2, o volume da pirâmide 3, até o volume da enésima pirâmide. Com certeza, a soma de todos esses volumes dá o quê? Dá o volume da esfera. Certo? Eu pego o volume dessa pirâmide, de todas as pirâmides aí. Isso daqui dá o volume da minha esfera. Beleza? Para cada triângulo eu tenho 3 pontos. Cada um desses 3 pontos vão se ligar uma única vez aqui, ó, no centro. Não tem interseção entre essas pirâmides. Mas, por exemplo, essa vencida, tem interseção aqui embaixo dela. Não, mas todos os triângulos estão na superfície. Não tem triângulo dentro, é porque o desenho está em perspectiva aí. Tá tudo na superfície, todos esses triângulos estão na superfície. Então, imagina o seguinte, imagina o planeta Terra. O planeta Terra é esférico, tá? Se eu pegasse um triângulo muito grande no planeta Terra, por exemplo assim, um vértice no Polo Norte, outro vértice no Equador e outro vértice no outro Equador aqui, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo... Percebe que é um triângulo que não é plano? Se eu pegar um triângulo muito grande, ele faz uma curva. A gente não sabe calcular isso aqui, até agora, certo? A princípio a gente não sabe, tá? Mas, se eu desenhar um triângulo aqui no chão da sala de aula, como ele é muito pequeno em relação ao planeta Terra, a gente pode considerar que esse triângulo que eu desenhei é plano. Tá? Que é o que está acontecendo aqui. Eu estou desenhando, se eu desenhar, quanto mais triângulos eu desenho, menor são as áreas desses triângulos. Mais plano ele fica. Ok? Olha para essa pirâmide aqui. Qual é o valor da altura dessa pirâmide? Aproximadamente. É o Rzão. Dá para perceber isso? Que a altura é Rzão da pirâmide. Então vamos lá. Volume de pirâmide a gente sabe calcular. Fala para mim como é que é. 1/3 da área da base. Quem é a minha área da base que eu chamei? B1 vezes a altura, que é Rzão. Certo? Volume 2. 1/3 de B2 vezes a altura Rzão. Pirâmide 3. 1/3 de B3 vezes Rzão. Mais pontinho, pontinho, pontinho. 1/3 de BN. 1/3 de BN. Tudo bem. Vezes Rzão. Isso tem que ser igual ao quê? 4/3 de πr ao cubo. Olha para essa equação aqui. O que eu tenho em comum em todas essas parcelas da esquerda? 1/3 de R. Então, o que eu posso fazer? Coloco 1/3 de R em evidência. 1/3 de R em evidência. Quem vem em parênteses? B1 mais B2 mais B3 mais BN. O que é esse negócio que tem em parênteses? Ah, é a superfície esférica. Olha que lindo isso. Isso daqui é a área que eu quero. É É a área da esfera. Que é igual a 4/3 de πr ao cubo. Agora, olha para essa equação e vê o que pode ser simplificado. Tudo. Tudo não. Falta o 3. 3
está dividindo todo mundo, então eu posso multiplicar por 3 dos dois lados. 1R do lado de cá, com 1R do lado de cá, vai sobrar quantos R's? 2 R's. Ou seja, a área da minha esfera é 4πr². Tcharam! Lindo, né, pessoal? Lindo, nossa senhora. Vou sonhar com isso, acho. Tudo bem. Não, é brincadeira. Se eu gostasse de matemática, eu ia achar lindo. Para matemáticos isso é lindo. Então, mas quando você entende, é melhor do que eu falar para você, assim, decora essa fórmula aqui. Certo? Porque se eu mandar você decorar a fórmula, você Agora você sabe o problema. não entenderia. Né? Você só aceitaria. Sem questionar. Certo? Que nem os leigos. Por que você colocou 3 com essa? É como se eu dividisse por R dos dois lados da equação. Tá. Aí esse R fica 1 e 3 R's viram 2 R's. Tá? Muito bem, agora eu quero ver quem vai fazer a relação das potências. Eu quero saber quem vai perceber a relação das potências. Qual é a área do círculo, pessoal? πr². Qual é a área do comprimento da circunferência? 2πr. Primeira, segunda, terceira relação. Muito bem, Jonas. Se eu falo que o R é igual a 1 centímetro, poderia ser centímetro, poderia ser metro, poderia ser quilômetro, poderia ser milímetro. Tá? Ra igual a 1. Alguma dessas coisas aqui. Qual é a unidade de medida de volume? Centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Certo? Se a gente considerar R igual a 1 desses daí. Faz sentido R ser ao cubo, pessoal? Para volume? Faz sentido, por quê? Porque o 4/3 de π é uma constante. É um número fixo ali. O que está variando? É o raio. E quando eu elevo centímetro, 1 centímetro ao cubo, a unidade de medida aqui vai virar o quê? Centímetro cúbico. Por isso que o R é o cubo. Certo? Qual é a unidade de medida aqui da área? Se fosse centímetro. Centímetro quadrado. Por isso que o R é ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Centímetro quadrado. E aqui? Qual é o expoente? 1 centímetro elevado a 1. Beleza? Então sempre relacione isso aí. Para volume tem que ter a unidade de medida ao cubo. Tá? Faz sentido isso. Porque não aparece, né? Não aparece o 1, mas você sabe que a potência, o expoente é 1. E comprimento é uma grandeza de primeira dimensão. Tá? Bom, pessoal, então essa esfera está inscrita. Outras questões de esfera. Esfera inscrita no cubo. Cara, não tinha um negócio no lado assim? De aresta Só que era lesado. 4 centímetros. O que significa inscrita? Tá dentro. Dentro. Bom, além de estar dentro, ela tangencia o cubo nas 6 faces, tudo bem? Pergunta: qual é a área da esfera? 4
e qual é o volume da esfera. Calma, quanto é o raio da esfera? Se a aresta desse cubo é 4, qual é o raio dessa esfera? Bruno? 4? Não, é 8. Tirou 8, cara. Por quê? É 4, cara. É 4. Raio. O que é raio, pessoal? Raio é a distância do centro até o ponto da circunferência. Isso aqui é um raio. Por que 2? É pi, 2 pi. É 2. Por que 2? Aqui é metade. Porque a distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo é 4. Tá, então a metade dessa distância é 2. Então, se o raio é 2, se o raio é 2 centímetros, qual é a área da esfera? Lá chegou perto. Vai, Rebeca, qual é a área da esfera? É só olhar ali ó, na fórmula. 4 pi. 2 ao quadrado. Quanto? 2 ao quadrado. Ah, é porque é um raio. Que é igual a? 8. Vai. 16 pi. 16 pi, ó. 16 pi o quê? Centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Muito bem. Se não colocar isso aqui no teste, meio ponto a menos, hein? Volume da esfera. Bruno. Volume da esfera. Quanto é? Só olhar ali na fórmula. 4 terços. Pi. Quanto é o R? 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a? 2 ao cubo é 8 vezes 4. 32 pi sobre 3. Ok. Unidade de medida, pessoal. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Se ele não falar o valor de pi, deixa o pi. Dúvidas? Já vamos explicar 32% do tempo. Agora vamos fazer o contrário. Copia. Copia isso aqui que não tem na apostila, tá? Problemas básicos. Se você olhar para a fórmula, ou ele te dá o raio para descobrir a área, que foi o primeiro exercício, ou ele te dá a área para descobrir o raio, que é o segundo. Esses são os exercícios básicos. Vai, Eduardo, como é que fica? Como é que fica a fórmula? Fica 8π igual a 4π ao quadrado. A fórmula não, na equação. Então, é só ler aqui, ó. Área de uma esfera. 4π r quadrado. É 8π centímetros quadrados. 8π centímetros quadrados. Aí passa 8π para o lado de É, você botou à direita, não, né? passa 4π, passa para o lado. Isso, r quadrado é igual a 8π sobre 4π centímetros quadrados. Então, Aí corta, fica 2π. dá 2, né? R quadrado é igual a 2 centímetros quadrados. Então, R é igual a raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Ou seja, Ah, que eu não cortei o π. o raio é raiz de 2 centímetros. Eu não cortei o π, eu deixei 2π igual a r ao quadrado.
Beleza, povo? Assim. Só lembrando que como é quadrado, isso aqui é uma equação de segundo grau. Teria que ter resposta mais ou menos, só que a gente desconsidera negativo, porque em geometria não temos medidas negativas, certo? Número 4, Enem 2016, segunda aplicação. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço, previamente lançado. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros que tenha ficado encostada no bolim de raio 2, conforme a figura 2. Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha, e que a distância entre A e B é igual a Dzinho. Nessas condições, qual a razão entre Dzinho e o raio do bolim? Nós precisamos fazer algum desenho complementar, porque esse desenho dá para a gente calcular Dzinho, certo? A pergunta é, qual é a razão entre Dzinho e o raio do bolim? O raio do bolim é dado, 2. Então a gente tem que encontrar quanto vale Dzinho, certo? Ideias para complementar o desenho. Exatamente. Dzinho não é 2 raios. Não é a soma dos 2 raios. Não é? Vocês acham que é maior ou menor? É menor. Então a gente precisa fazer desenhos complementares aí. Esse ponto seu, certo? É. Como que foi? Vamos lá, alguém tem alguma ideia de fazer um desenho que O ajude? Dzinho não é a soma do raio do C. Eu não. Pessoal, o raio do maior é 5, do menor é 2. Essa distância é uma distância horizontal. Se eu fizesse a distância horizontal até o 5, daria aqui, certo? Só que quando eu faço a distância horizontal até daqui, ó, isso aqui passa um pouquinho. Não é 5 mais 2. Tem que achar algum triângulo aí que me ajude. Geralmente, quando os problemas pedem distância, é triângulo retângulo. Faz um triângulo do C. Assim. Tá, qual o primeiro segmento que vocês... CA. CA? Isso. CA ajuda. CA ajuda. O que mais? E alter. CB? Não, você não. Alter. CB fica difícil, porque tem um vão aqui no meio. Não, pô, é CO. CO. CO é bom. Não é CO. CO. Quanto mede CO? 7. Aí sim. CO é 7. Porque eu estou somando este raio do maior 5 E CA mais o raio do menor 2, ok? E CA vale 5, aí tu fecha um AO. E aí tem que CA vale 5, ok. E aí? Vai ser um retângulo. Mas eu quero D. Não. Tá faltando fechar alguma coisa aí. A. Não pode ser. AO. Se for a D, não vai ser. Não, porque se você fizer assim. Exatamente. Porque é só pra gente contar o raio da pequena. O D, pessoal, é horizontal, então você tem que botar alguma coisa horizontal para cá. É só botar. É só botar uma paralela aqui, ó. É só descontar de CA a medida do raio da pequena. Muito bem. Vai tirar a luz e Eu preciso transferir essa medida aqui. Essa medida vale D.
Ah, então vai valer 3 ali. Aí tem que descobrir o desenho. Tudo bem. Ah, linearidade. Então eu preciso saber quando vale este cateto aqui, ó. Porque aí sim eu tenho um triângulo retângulo. Quanto vale esse cateto amarelo? 3. Por quê? Porque 3, 5 menos 2 é 3. Por que 5 menos 2? Porque é o raio da B. E descontou o raio aqui. Exatamente. Aqui, pessoal. OB, quanto vale OB? 2. Se você fizer uma paralela aqui, ó, esse tamanho vale 2. Se tudo vale 5, a parte amarela vale 3. Ah, talvez se cair uma coisa minha, eu não vou pensar, eu só vou estudar. Vai, calcula D. A parte mais fácil. Calcula D. Então vai, faz aí. E aí olha para as alternativas e escolhe uma alternativa. A parte mais difícil já foi feita. Fatória. 2 aí de 10. Olha para as alternativas e responde. Vamos lá, Pitágoras. Rebeca, como é que fica o Pitágoras? Raiz de 10. Quê? Então, a dica sempre deixa a incógnita para o lado esquerdo. Então fica D quadrado Igual. mais 5 ao quadrado. 5 não, 3. 3 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Ok? Então, D quadrado vai ser 49 menos 9, que é igual a 40. Então, D é raiz quadrada de 40. Certo? Quando você chega nisso aqui e não tem a alternativa raiz quadrada de 40 sobre 2, você precisa simplificar a raiz de 40. Como é que eu faço isso? Fatora 40. Fatorando 40 nós temos 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Então é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, 40. Certo? Então ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 sobre 2. É que ele pediu a razão entre Dzinho e o raio do bolinho, que é 2. Esse 2 já é do problema. Bom, então sai 2, esse 2 da raiz sai, fica lá dentro 2 vezes 5, que é o 10. Dividido por 2. Alternativa? Alternativa? Epsilon. Acabando, Rebeca. Falta só 5. 5 dias. Aulas. Meu Deus do céu. Antes da prova. Esse aqui ano passado, na metade do ano você falou que a metade do ensino médio é ano passado. Lembro. E agora. E agora tá. Metade da vida já passou. Falta só meio do. Tá mal, aí não, papai, aí não. Só vou manter assim. Meu povo, aproveitem o final do ensino básico. Mano, pode ter passado o mesmo da sua vida do. Depois só piora, né? Depois só que. Ah, depende, cara. A faculdade, pra mim, foi a época mais legal de todas. Muitas festas. Aprendi o forró na graduação. Tem história, tem história. É que na graduação você vai encontrar muitas pessoas que têm os gostos parecidos com você. Aqui no ensino básico é muito heterogêneo, assim. Mas no superior, sei lá, todo mundo vai gostar de exatos.
escolher um curso de exatos, ou então biológicos ou humanos. Aí vocês vão passar pelos perrengues juntos também. E as coisas de conta dele já do tempo, já estão tudo Os perrengues. Cálculo 1, Se eu tiver um filho, eu acho que eu Física 1, vai para monitoria. Enem 2022, primeira aplicação. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Pessoal, lê o diâmetro, já escreve raio igual a Já sobre 2. igual a 1, bom, tá? Só para não errar por besteira. E ela falou que são 50 docinhos, 50 esferas de raio. Ok. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Então, raio igual a 2. Só que nesse caso são 150. 150. Só para diferenciar. Se você botar os dois Rzinhos, você pode se confundir. Tá? 150. Ok. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções de receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Então, qual é a história? Esses 50 docinhos aqui usa uma porção de receita base. Beleza? Agora, 150 esferas, docinhos esferas de 2 centímetros de raio, quantas porções de receita base serão necessárias? Deu para entender o problema? Não. Existe um volume aqui de uma receita base que consegue produzir 50 docinhos de 1 centímetro de raio. Só que agora eu quero 150 com raio igual a 2. Então quantas porções dessa aqui eu vou precisar? 6. 6? Errado. Primeiro, a gente tem que calcular o quê? O volume dessas 50 esferas aqui. Então vai. Volume 12. Errado. Que isso? Vai, pessoal, vamos lá. Calcula os 50 vezes 4 terços de π vezes 1 ao cubo. Deixa só para deixar anotado. Qual é o novo volume dessas 150 esferas? Tem 3? É 3. 150. 3? Não. Errado. 150 vezes 4 terços de π 2 ao cubo. É 24. Então uma pergunta. Não, eu só quero saber quantas vezes isso aqui é maior que isso. Seria 5. Divide. Então faz a conta aí, vê qual é o resultado. Pensa aí um pouquinho. O jeito mais fácil de fazer. 50 para transformar para 150, você multiplica por 3. 4 terços de π para virar 4 terços de π,
1. Então não influencia isso aqui. 1 para se transformar em 8, você multiplica por quanto? Por 8. Ou seja, você tem que multiplicar tudo isso por 24. Alternativa Epsilon. 24. Ué, porque daqui para cá você multiplicou por 3, daqui para cá você multiplicou por 8. Então, de tudo isso aqui tem que multiplicar por 24. Na fotografia abaixo, observa-se duas bolhas de sabão unidas. Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, conforme a figura. Considere duas bolhas de sabão esféricas de mesmo raio Rzão, unidas de tal modo que a distância entre os centros A e B é igual a Rzão. A parede de contato dessas bolhas é um círculo, cuja área tem a seguinte medida. Deu para entender? Então, essas duas bolhas de sabão aqui, de centro A e B, tem raio R. Tá? E ele falou que a distância entre A e B é R. Nós já vamos botar no desenho aqui R. Aí, essa parede que une é plana e é um círculo. Ele falou que é um círculo. Dá para imaginar um círculo virado de lado aí? Tá. Qual é a área desse círculo? Em função de Rzão, né? Ideias para complementar esse desenho, porque só assim. Que triângulo você fez? Visual. Não, fala quais os pontos de interseção. Aqui não. Muito bem, é isso. Muito bem, é isso. Por que é? Calcula aí. Nossa, que duas alternativas, né? Vamos pensar. Então, a pergunta é a área do círculo. Nós sabemos que a área do círculo só depende do quê? Só depende do raio do círculo, certo? Que é? Vamos chamar de Rzinho. Tudo bem, pessoal? Então, quanto vale a distância? Vou chamar aqui de C. CB. Todo mundo percebe que essa distância CB é Rzão? Sim ou não? Sim. Mesma coisa se eu fizer AC. Isso aqui também é Rzão. E por que vai ser? Então, primeira solução apontada pela Isabel, a altura do triângulo equilátero. Tem mais duas soluções possíveis. A altura do triângulo equilátero é a mais fácil. Pitágoras, exatamente, segunda solução. Qual triângulo você vai usar? Você vai usar R sobre 2, Rzão e Rzinho. Certo? Dá para fazer Pitágoras. Terceira solução. Vê se alguém consegue ver uma terceira possibilidade para resolver isso aí. Quero saber o Rzinho. Sabendo a Rzinho, eu tenho a área do círculo. Tá? Dica, é um assunto lá do nono ano. Trigonometria. Qual a razão trigonométrica eu vou usar? Seno de que ângulo?
60. Onde que tem 60 aqui? Aí, Sem ser. Ó, esse- Esse. Exatamente. Isso aqui é um triângulo equilátero, 60 graus em cada ângulo. Cateto oposto, Rzinho sobre hipotenusa Rzão. O que é isso? Seno, cosseno ou tangente? Seno. Seno de 60. Vamos fazer por seno de 60 que a gente lembra as coisas. Então, nesse caso vai ser Rzinho sobre Rzão. Qual é o valor do seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Quem lembra qual é a altura do triângulo equilátero? L, raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, qual é o L? É Rzão. Então vai ficar Rzão, raiz de 3 sobre 2, certo? Se você for para o seno de 60, o Rzão vai passar multiplicando. Vai ficar Rzão, raiz de 3 sobre 2? Olha só que legal. Mesma coisa. Agora faça a área do círculo, olha para as alternativas e não erre. Não é. Essa era a chute. Não, eu acho que ela vai ter preguiça de fazer. Vai, pessoal. Não erre nas alternativas. É lá. R, raiz de 3 sobre 2. Qual a alternativa? R quadrado, pi, 3 sobre 4. Alternativa C. Certo, meu povo? Sextou? Sextou.